Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de paz e saúde para você e sua família. Muitos nos perguntam o motivo de Chico Xavier ter transferido residência para a cidade de Uberaba em 1959. Por que não para uma outra cidade? Por que Uberaba? Nós queremos dizer que Chico, desde o final da década de 30, começo da década de 40, periodicamente visitava Uberaba. Visitava Uberaba na companhia do Dr. Rômulo Joviano, que era seu patrão na fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Chico vinha participar das exposições agropecuárias, acompanhando o Dr. Rômulo. E assim ele foi conhecendo a família espírita de Uberaba. À noite, quando não havia trabalho, ele sempre procurava frequentar algum centro espírita. Ele costumava visitar vários centros espíritas, entre os quais, principalmente, o Centro Espírita Uberabense, a Casa Máter do Espiritismo em Uberaba, a Casa do Cinza e outras casas espíritas existentes na época, na década de 30, na década de 40. E ele travou conhecimento com muitos espíritas uberabenses, uma relação de amizade. Foi assim que ele teve a oportunidade também de conhecer o Dr. Valdo Vieira, que era médico, odontólogo e médico, e também médium, natural da cidade de Monte Carmelo, próxima a Uberaba. O Dr. Valdo Vieira residia em Uberaba e era um excelente médium, um psicógrafo. Então, foi por este motivo que Chico escolheu a cidade de Uberaba. Quando ele veio para Uberaba, ele ainda não estava aposentado. Faltavam, creio, 2 anos, praticamente 2 anos, para que ele pudesse requerer a sua aposentadoria. E como em Uberaba também existia, como existe até hoje, a Fazenda Modelo, foi fácil ele se transferir profissionalmente para a cidade de Uberaba, porque ele cumpriu aqui o tempo que faltava para a sua aposentadoria. Foi por este motivo que Chico escolheu a cidade de Uberaba. Neste livro, 100 anos de Chico Xavier, Fenômeno Humano e Mediúnico, que escrevemos sobre ele, temos aqui o relato, temos aqui registrado o registro da primeira mensagem que ele recebeu em Uberaba. Foi a partir de 5 de janeiro de 1959 que Chico então transferiu residência em definitivo para a cidade de Uberaba. Ele esteve aqui durante muitos anos
participando da exposição de gado, que aqui era realizada e é realizada até hoje, uma exposição que é conhecida, aliás, no Brasil e no mundo todo. Chico veio para Uberaba e assim que ele chegou em Uberaba, ele já chegou trabalhando. Aliás, quando ele visitava as diversas casas espíritas existentes em Uberaba, ele trabalhava na psicografia, chegou também a trabalhar como médium de psicofonia ou de incorporação no Centro Espírita Uberabense, enquanto a casa em que haveriam de residir e trabalhar no Parque das Américas estava sendo construída. E nós temos aqui um registro muito interessante da primeira mensagem que Chico Xavier psicografou em Uberaba, na sede da Comunhão Espírita Cristã. A primeira mensagem que ele psicografou em 1959, 5 de janeiro de 1959. Lá estavam presentes o Valdo Vieira, Dalva Rodrigues Borges, Hélia Borges, Hernani, esposo da Hélia, Laércio Toffoli, Betinha, Terezinha, José Tomás da Silva Sobrinho, meu sogro, Dona Terezinha, minha sogra e o próprio Chico. Era um pequeno grupo. A Câmara de Passes era um telheiro que cobria uma abençoada cisterna de água pura. Ainda não havia sido construída a Câmara de Passes e os passes eram transmitidos ao redor de uma cisterna. Vejamos bem, uma cisterna que era calçada por tijolos e as pessoas sentavam-se ao redor daquele muro que contornava a cisterna e ali os passes eram transmitidos. E foi nesta noite do dia 5 de janeiro que Chico recebeu a mensagem intitulada Se Tiveres Amor, assinada por Emmanuel. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte, onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Então foi esta
a primeira mensagem que Chico psicografou quando de sua mudança oficial para Uberaba, no dia 5 de janeiro de 1959. Ele continuou trabalhando como funcionário do Ministério da Agricultura, vinculado aqui à cidade de Uberaba, às atividades aqui de Uberaba, e depois de 2 anos ele se aposentou em definitivo. À época, o seu ex-patrão, Dr. Rômulo Joviano, também havia sido transferido para a cidade do Rio de Janeiro. Ele, com toda a família, claro, ele que havia sido seu amigo, seu braço direito no Centro Espírita Luiz Gonzaga, também havia transferido residência para a cidade do Rio de Janeiro. Certa vez, Chico foi perguntado por um confrade de Uberaba qual das 2 fases, Pedro Leopoldo ou Uberaba, foi a mais produtiva mediunicamente. Vejamos que pergunta curiosa, porque Chico veio em 59, ele estava com quase 49 anos, não é? Ele completaria 49 anos no mês de abril, vamos dizer, quase 50 anos. E depois desencarnou aos 92 anos, ele residiu em Uberaba por 43 anos, aproximadamente 43 anos, o mesmo tempo, quase o mesmo tempo que ele residiu em Pedro Leopoldo. E aqui ele produziu, como sabemos, muitos livros. Quando Chico veio em definitivo para Uberaba, ele ainda não havia completado uma centena de livros psicografados. Aqui, até a data de sua desencarnação, 30 de junho de 2002, ele tinha produzido e editado 412 livros. Hoje, alguns livros póstumos estão sendo publicados e este número supera a casa dos 500 títulos. Mas foi em Uberaba que Chico produziu o maior número, digamos assim, de suas obras mediúnicas. E ele respondeu ao confrade que perguntou qual das 2 fases, Pedro Leopoldo ou Uberaba, foi a mais produzida, foi a mais produtiva mediunicamente. Ele respondeu: não posso esquecer que em Pedro Leopoldo, Emanuel e outros espíritos amigos trabalharam através de minhas pobres faculdades durante 31 anos sucessivos, procurando vencer os meus defeitos e adaptar-me para ser o instrumento que eles desejam que eu seja. E não posso olvidar que Uberaba me hospeda carinhosamente desde janeiro de 1959, dando-me, por intermédio de companheiros queridos, o ambiente necessário para que eu aproveite as lições recolhidas na terra em que renasci para as tarefas da presente encarnação. Creio que a produtividade mediúnica nas 2 cidades se equivalem, porque precisamos descontar o tempo e as dificuldades de minha preparação, que tem exigido muito esforço e tolerância dos bons espíritos. Creio não ser ingrato, afirmando que Pedro Leopoldo é meu berço e que Uberaba é minha bênção. Interessante o que Chico dizia quando ele já estava quase a desencarnar, prestes, já se avizinhava a sua desencarnação.
entrevistado por um repórter, 1 ano e meio aproximadamente, antes de ocorrer a sua desencarnação, ele disse o seguinte: eu vim para entregar um recado. Vejamos que interessante. Eu vim para entregar um recado. Esse recado foi entregue. Graças a Deus, esse recado foi entregue. Agora, eu estou esperando o que o grande chefe há de determinar para mim. O que será determinado para mim pelo grande chefe. O grande chefe, Jesus Cristo, não é? Vejamos a beleza, em poucas palavras. Eu vim para entregar um recado. O recado da espiritualidade, o recado da imortalidade, o recado da bondade, o recado da fé, o recado do amor. Tantos recados Chico nos trouxe, tantos recados ele nos deixou. E ele disse assim: o recado foi entregue. Então ele se sentia como quem tivesse cumprido com o dever, como quem tivesse cumprido a sua obrigação, estando prestes a desencarnar. O recado foi entregue. Agora eu estou à espera das determinações, das novas determinações do grande chefe, ou seja, de Jesus Cristo, não é? Esse mesmo confrade, Dr. Jarbas Leone Varanda, perguntou a Chico se era verdade que ele já tinha trabalhado muitas vezes nos certames pecuários de Uberaba. Se era verdade, se ele tinha trabalhado na exposição de gado aqui de Uberaba, porque ele era funcionário da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Ele respondeu: sim, trabalhei por alguns anos sucessivos. Então vejamos, antes de 1959, ele esteve em Uberaba praticamente muitos anos, e todo ano, durante muitos anos, na condição de funcionário do Ministério da Agricultura, sempre no mês de maio, nas exposições pecuárias que Uberaba realiza. Tive a honra de acompanhar o Dr. Rômulo Joviano. Dr. Rômulo vinha em nome do Ministério da Agricultura e o Chico vinha com ele. Conquanto as minhas atribuições de auxiliar muito pequenino, quando ele, meu chefe de serviço, e então inspetor-chefe do antigo Serviço de Fomento da Produção Animal, em Minas Gerais, veio trazer às autoridades da digna sociedade rural do Triângulo Mineiro. À época ainda não era a ABCZ, hoje é a Associação Brasileira dos Criadores do Zebu. À época ainda era a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. Vários planos alusivos à construção do Parque Fernando Costa, em 1937. Vejamos, em 1937, praticamente só 22 anos depois, é que Chico se transferiria para Uberaba em definitivo. Então vejamos que existia já uma ligação não apenas profissional, uma ligação espiritual do Chico com a cidade de Uberaba. Ele conhecia toda a família espírita aqui de Uberaba. Planos esses que foram autorizados pelo Dr. Fernando Costa, então ministro da Agricultura. Então Uberaba também deve muito a Chico Xavier, digamos assim, neste campo pecuário, porque foi através do Dr. Rômulo Joviano que se obteve o terreno onde hoje está a ABCZ, onde hoje funciona a Associação Brasileira dos Criadores do Zebu. Uberaba é uma das cidades mais conhecidas no mundo,
foram os pecuaristas brasileiros que iam à Índia buscar o gado zebu, que se aclimatou aqui em Uberaba e no Triângulo. Então Uberaba deve a Chico não apenas espiritualmente, ele deve a Chico também, mesmo que indiretamente, ele deve a Chico a construção do Parque Fernando Costa, porque foi o doutor Fernando Costa, que era ministro da Agricultura à época, que doou o terreno, fez a doação do terreno e por isso resolveram dar o nome ao parque de Parque Fernando Costa. Então vejamos que atrás de história sempre existem histórias interessantes envolvendo a figura de Chico Xavier, não é? Porque muitos dos pecuaristas, dos pioneiros do gado zebu no Brasil, conhecendo Chico, muitos deles se tornaram simpatizantes da doutrina, como é o caso do senhor Lamartine Mendes, que foi um grande pecuarista aqui na cidade e na região, como é o caso do senhor Mário de Almeida Franco, que foi um grande pecuarista também, e outros que tinham ido à Índia buscar o gado zebu que hoje se encontra no Brasil todo. Vejamos como isso é interessante. E o Chico ainda nos contava que às vezes o Ministério da Agricultura solicitava ao Dr. Rômulo Joviano, em Pedro Leopoldo, algum trabalho na área, da pecuária, da criação de cavalos de raça, do gado de raça, porque a Fazenda Modelo existe até hoje. Lá em Pedro Leopoldo está semi-desativada, mas é famosa a Fazenda Modelo, porque Chico trabalhou na Fazenda Modelo como escriturário durante muito tempo. Então é interessante que o Chico contava que o Dr. Rômulo pedia a Chico que o ajudasse nesses trabalhos que ele tinha que fazer e apresentar ao Ministério da Agricultura. Então conta o Chico que os espíritos vinham e escreviam por ele, psicografavam os trabalhos, praticamente os textos, que depois, evidentemente, baseados nesses textos, o Dr. Rômulo desenvolvia, adequava e enviava ao Ministério da Agricultura. O Chico contava como havia sido os primórdios, os espíritos, não é? Através de Chico, contavam como havia sido os primórdios da Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, as primeiras fazendas, os primeiros sítios, como é que o gado se aclimatou, os cavalos de raça, aquelas festas que eram feitas. Isto os espíritos também escreviam através de Chico Xavier. É uma pena que essa documentação toda, histórica, né, que hoje seria muito preciosa, talvez ela tenha se perdido, né, porque Chico foi para o Ministério da Agricultura, ele foi muito jovem, foi em 1931 que ele começou a trabalhar no Ministério da Agricultura, ele estava com 21 para 22 anos de idade. E vejamos, ele começou a vir para Uberaba, ele tinha 25, 26 anos de idade. Só depois, com quase 50 anos de idade, é que ele mudaria em definitivo para Uberaba, fundando a sede da Comunhão Espírita Cristã, na qual permaneceu até 1975. Depois de 1975, por questões de saúde, não é? Em 75 ele já estava apresentando alguns problemas de saúde, a Comunhão Espírita Cristã havia crescido muito, e então ele deliberou fundar o Grupo Espírita da Prece, uma casa menor, onde ele pudesse continuar trabalhando e na qual ele trabalhou
até a sua desencarnação, no dia 30 de junho de 2002. Um pouco de história. Muita paz, um abraço e até nosso próximo encontro.